foi maravilhoso. Fez o batismo dos nossos filhos, casamento, acho que 2 ou 3 casamentos na família, né? E a convivência com o pastor Daniel sempre foi muito especial. Na verdade, o pastor Daniel sempre foi um amigo muito próximo, um pai, um conselheiro. Então, uma pessoa que nós amamos muito e que gostamos muito de estar perto. Pastor Daniel, que imagina a emoção que você deve estar sentindo nesse momento, e talvez não só a nossa mensagem, mas de tantos outros, por tantos lugares que você passou nesse Brasil todo. E para nós aqui, para a minha família específica, como ancião da igreja aqui em Valparaíso, Goiás, distrito que você passou, foi assim de um feito, eu costumo dizer que foi divisor de águas na nossa vida, né? Eu sempre falo para você, sempre falei, você sempre vai ser o nosso pastor, né? E muitos pastores passam na igreja, né? Mas pessoalmente, se você permitir, vai ser o nosso pastor. E quando eu falo de divisor de águas, porque você, não, além de pastor, você foi um consultor para nós, você foi alguém que nos orientou na nossa vida financeira, nossa vida social, e isso nem todo mundo está disposto a fazer, porque para isso tem um preço a se pagar, né? E com certeza você fez a diferença não só na nossa vida, mas na vida de outras pessoas. Então, parabéns, e que você desfrute desse momento, e tudo de bom aconteça com os projetos que você tem depois da aposentadoria, né? Do júbilo. Então, Deus te abençoe ricamente você, Rosaldo, sua família, e que os sonhos, acima de tudo, você continue trabalhando na obra. Olá, meu nome é Emerson Andrade. Eu sou membro da Igreja Central de Curitiba e conheço o pastor Daniel há muito tempo, quando ele foi pastor da Igreja Central. Isso já tem 30 anos agora. E desde então o pastor Daniel passou a ser não só um pastor, mas também um amigo de coração, que esteve comigo em muitos momentos da minha vida, sempre me apoiando, sempre me ajudando, sempre pastoreando. E momentos bem difíceis da minha vida, momentos felizes da minha vida. E assim que o pastor Daniel por onde ele passa. Ele não é só um pastor, ele se torna amigo das pessoas, ele conhece as famílias, e ele se envolve. E eu tenho muito orgulho de ter ele como um amigo desde então. Desses muitos momentos que eu vi, esses 30 anos com o pastor Daniel, eu quero compartilhar de um momento muito feliz, muito alegre, que foi justamente nessa época, quando alguns anos nos conhecemos. Eu tinha alguns amigos de trabalho que eu comecei a puxar assunto bíblico, falar para eles sobre o que eu acreditava, e logo isso se tornou um estudo bíblico meu com esses amigos. Mas logo em seguida eu senti que ia precisar de um apoio, e foi quando eu encontrei o pastor Daniel e falei: me ajuda, porque esses jovens, todos nós éramos esses jovens que eu estava dando estudo, eram todos na faixa dos 20, 23, 24 anos, e eu tive para ele. O pastor Daniel se envolveu de uma maneira incrível. Todo sábado na minha casa, nos reunimos, fazíamos estudo com os jovens, e após alguns meses, estávamos um dia na Central de Curitiba, prontos para o batismo dos jovens. E a igreja estava muito cheia naquele dia, o coral jovem pronto para cantar, e as cortinas do tempo batismal estavam fechadas. E quando elas se abriram, havia 13 jovens ali dentro, todos nessa faixa dos 20 aos 23 anos, prontos para se batizar naquele momento. Era fruto do trabalho do pastor Daniel comigo, o apoio dele. Foi algo muito lindo. Como vocês podem ver nas fotos, aqui eles dentro do tanque, um pouco distante, mas na sequência eles fizeram o pastor Daniel fazendo alguns dos batismos, e também tinha pedido o pastor Daniel no templo. E aqui você pode ver o grupo melhor de todos esses colegas, esse trabalho lindo que foi feito junto com o pastor Daniel, com o apoio dele. E os frutos do trabalho do pastor não ficam só
naquele batismo, mas o que acontece depois com essas pessoas. E nesse grupo que vocês viram, muitos são pessoas muito atuantes na igreja, 30 anos depois, como por exemplo Walter Sati, que já foi ancião, ministro de Curitiba, como por exemplo o Capo e a Sabrina, também muito atuantes da igreja da Vista Alegre, também como o Flávio Prestes Neto, que acaba de voltar dos Estados Unidos, passou vários anos fazendo doutorado em teologia médicos e hoje é professor no MASP. E vários outros que são continuos sangrentos, atuantes e pessoas que trouxeram mais vida depois da igreja. E assim, tenho que dar esse exemplo só porque se de um trabalho surgiram tantas coisas, imaginam todas a vida do pastor Daniel. Foi, com certeza, centenas, milhares de pessoas sendo tocadas pelo trabalho dele. Pastor Daniel, quero te desejar uma bênção muito grande de Deus nesse momento que você encerra a carreira profissional, mas tenho certeza que vai continuar tendo muito com o pastor de tantas pessoas. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa cuidar da sua família, do Carlos Alva, de suas filhas, Netinho, da Barabim. Que Deus te abençoe muito, assim como você abençoou tantas pessoas através do teu trabalho, da tua palavra, do teu companheirismo, e em particular também com tantas noites, conversas, momentos de choro, momentos de alegria. Muito obrigado. E que Deus te abençoe muito, sempre. Um grande abraço. Mãe e pai, todos esses anos de ministério, eles fizeram parte da nossa vida como uma coisa só. Desde que eu nasci, eu me penso como filho de pastor. E aprendi com ele, meu pai é pastor, aprendi com ele sobre a amizade com Jesus, a ser íntegra, sincera, em todos os passos. E a gente sempre conversa que na foto da ordenação do papai tem uma Daninha pequena lá, uma Daninha de uns 9 meses de idade, e que antes mesmo de andar, eu já era filho de pastor. Como mãe e o ministério das esposas de pastor, essa entidade, esse ser único, ela foi uma esposa de pastor tão única, né? Eu aprendi tanto com mãe sobre resiliência, paciência, e sempre estar disposta. Meu sorriso pode mudar e suavizar tudo. A nossa família, ela foi mudada pelo ministério. E Deus, nos infinita bondade, nos infinita sabedoria, nos deu tantas oportunidades de nos tornarmos realmente uma família ministerial. Sempre nos foi ensinado a participar e contribuir por causa de Cristo onde quer que a gente estivesse. E esse ensinamento nós levamos para os nossos lares e para outras partes do mundo também. Olhando para trás, eu vejo como nós fomos e como nós somos abençoados. Sei que, infelizmente, não são todas as famílias ministeriais que poderão dizer isso ao final da jornada. Isso me estressa muito. Não é um caminho fácil, mas para nós foi possível. E eu sei o quanto este foi o objetivo. Desejo que as famílias ministeriais tenham a nossa experiência com Jesus e com as ovelhas também. Que os que estiverem nessa jornada não desistam e mantenham sempre as olhos no alto. Que as famílias possam ser unidas como a nossa e que juntos possamos ver Jesus voltar. Obrigada pelo ministério. Olá, queridos amigos. Falar do ministério que está se findando é bem fácil. Às vezes as palavras elas ficam assim, elas não podem expressar as emoções que passam por cada um de nós. Nós chegamos até aqui, graças a Deus, e quando eu penso, chegamos aqui, eu fico pensando em toda a trajetória pela qual nós passamos. Fiquei pensando, meu bem, na sua formatura com 21 anos. Depois fui chamado para a capelania na Central de Curitiba, e enfim, na cidade de Curitiba, na ASP, né? Agora é a ASP. Depois do Tão Sonhado Distrito, onde ficamos 4 anos, no interior, né? Ficamos em Francisco Beltrão, onde nasceu a nossa primeira filha, Daniela. Que bênção que foi ali.
Deus foi conduzindo a nossa vida. Depois foi a nossa transferência, voltamos para Curitiba, onde ficamos 6 anos. E aqui nasceu nossa filha, a Joyce. E com o passar do tempo, ficamos aqui esse tempo, e daí então nós fomos talvez a transferência mais difícil, sair do Paraná. A gente não gosta de mudanças, mas mudanças são necessárias. Foi aí que nós fomos para Campo Grande, Mato Grosso do Sul, ASM, onde ficamos lá 12 anos. E Deus lá preparou muitas vitórias para nós. Lutas e vitórias, sempre. Logo depois fomos então transferidos para Brasília e para a PLAC. E lá tivemos muitas experiências. 1 milhão de amigos. E experiências muito marcantes. 3 coisas que, assim, uma passagem por Brasília que foi interessante para nós. Que foi nesse distrito, nós ficamos 6 anos pela primeira vez no distrito. O discipulado, Daniel fez discípulos lá, né, meu bem? Para a vida toda, verdadeiros discípulos. E também, quando eu imaginava que a gente estava saindo do distrito, que sempre a gente fica 4 anos, aí, não, Deus falou, os 10 vão ficar mais 1 ano, aí ficamos 5. Aí como eu falei assim, vamos sair agora? Aí, não, vocês vão ficar 6. Mas foi um ano de muita bênção, tivemos muitas lutas, mas foi muito abençoado por Deus, porque foi nesse ano que você batizou 170 pessoas para Jesus, e acho que esse foi o maior batismo. Aí Deus falou assim, vocês estão muito tranquilos aí em Brasília, vamos então agora, não sei se ainda outra caminhada, então vocês vão voltar ao início, aí voltamos então agora para a ACP. E aqui foi uma bênção, Deus com certeza conduziu nossa vida aqui, e eu quero agradecer a Deus por essas mudanças, por esse período que a gente passou por aqui, e pelos desafios que a cada ano Ele nos proporcionou. As emoções elas são tantas que eu não posso deixar de agradecer a Deus pelo privilégio de ser esposa de pastor. Viver essas emoções foram desafiadoras, mas sempre estivemos nas mãos de Deus. Então, meu bem, o seu ministério, ele foi único, animado. Eu fico feliz de chegarmos aqui com o sentimento de gratidão a Deus pelo chamado ao ministério. Eu poderia contar muitas histórias, muitas experiências desses 38 anos de ministério, 38 anos de casados. Mas fica aqui a minha gratidão por todas as bênçãos que Deus nos proporcionou. E deixe o seu versículo preferido, João 14. Não se turbe o nosso coração, crede em Deus. Que Deus abençoe essa nova etapa da nossa vida. E que Deus abençoe a todos aqueles que foram chamados por Deus. Um abraço. Igreja. Bom, eu estou muito, muito feliz de estar com vocês hoje, porque eu não estava aqui até hoje de manhã. E eu mandei meu vídeo, tá? Pra quem está se perguntando, se você porque não passou. A gente se encontrar, a gente vê depois. Obrigada. Bom, eu vou cantar um hino que eu já contei
que a minha voz não está muito boa, porque eu passei nessas últimas horas por ônibus, avião e todo tipo de transporte público e transporte aéreo, que mais me interessa. Então, se vocês sabem cantar Shema, cantem comigo. Me ajudem a cantar, porque hoje é um dia de muita emoção pra gente e seria legal também ouvir vocês cantando. Posso ver
Há 26 anos atrás, eu cheguei em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Tivemos um concílio e eu encontrei esse jovem pastor naquela época. Porque foi muito emocionante, temos um relacionamento muito bonito. E mal sabia eu que aquele menino ia assinar minha aposentadoria. Sabe, irmãos, é muito bom que seja você. Irmãos, é muito emocionante, né? Uma cerimônia como essa, um culto como esse. Ver se eu consigo colocar minha Bíblia aqui. Vai aguentar? Acho que não vai aguentar, né? Me ajuda aí. Então, é muito emocionante, né? E ouvir a Joyce cantar, acho que é a última vez que eu vi você, né, Joyce? Foi lá em Brasília, quando o pastor ainda estava no Valparaíso, aquela semana de oração lá na igreja de Valparaíso. E agora, depois de tanto tempo, eu não imaginava que tinha uma voz assim tão linda, né? Seja louvado, seja louvado. O pastor Daniel e eu, nós temos muitas coisas em comum. Nós temos 2 filhas de cabelos cacheados, uma um pouquinho mais claro e menos ondulado, a mais velha, e outra mais cacheadinha, um pouquinho mais escuro, a mais nova. A mais velha faz medicina, a mais nova eu não sei o que vai ser ainda, mas nós temos muitas coisas em comum. E a gente pode louvar a Deus por aquilo que a igreja nos proporciona. Antes de a gente ser pastor, a gente é membro de uma igreja. A gente vem de uma igreja, de um ministério, vive a vida toda na igreja e depois retorna para a igreja. Um membro como ancião, como líder, como voluntário dentro da igreja. E essa é uma das belezas do ministério na igreja adventista. E nesse período, claro, a gente coleciona muitas histórias, mas ouvindo os testemunhos, o pastor Daniel mencionou aqui de alguns de vocês, do apoio que vocês deram ao ministério dele. A gente sabe, não tem como fazer um ministério sozinho. Um atleta de performance, de corrida, não consegue fazer a própria corrida sozinho, quanto mais o ministério que é feito com a igreja, com apoio, com oração, com choro, com alegria, com batalhas e com vitórias também, e com a família, né? E com a Rosalva, a Rosa, né? Que também esticou o cabelo igual a minha esposa. E eu costumo dizer que foi propaganda enganosa no meu caso. Eu casei com uma mulher de cabelo cacheado, eu sempre gostei do cabelo cacheado. E agora tenho uma de cabelo liso. Mas ainda gosto da minha. Mas foi propaganda enganosa, né? Espero que a Joyce e a Dani não façam isso com os maridos, né? Gabriel, já lisou algumas vezes. Mas com a Rosalva a gente tem algumas histórias, uma é marcante. Quando eu era pastor na igreja do bairro Mumbai, em Campo Grande, a gente estava procurando voluntários para atender como psicólogos ali no CADEC, que a gente tinha, que seria a versão antiga do que hoje a gente chama de centro de influência, né? Parece uma coisa muito nova, mas a gente já tinha naquele tempo. E um dia eu queria falar com a Rosalva e liguei e ela não atendeu. E depois ela me ligou e disse: "Olha, você queria falar comigo assim, assim, assim?"
realmente eu queria, mas eu liguei e você não estava em casa, né? E ela falou, mas não é que é mesmo? E a gente chegou à conclusão de que Deus fez a ligação, aquela primeira que não se completou. Era plano de Deus. E hoje a gente está aqui. Enfim, eu queria agradecer, em especial ao distrito aqui de Campo Largo, por ter abraçado o pastor Daniel, num momento que era um momento delicado para a gente aqui na associação. Nós perdemos o pastor Leandro, uma circunstância que a gente não gostaria de ter perdido, e precisávamos de alguém que pudesse ser um pastor experiente, com uma relação familiar sólida, para poder apoiar a igreja naquele período de transição. E então foi onde Deus falou ao nosso coração que poderia ser o pastor Daniel. E então ele veio para cá, e vocês o receberam tão bem, e deram a ele um final de ministério feliz. E Deus seja louvado por isso. Eu sei que tem pessoas aqui de outros tempos, mas eu queria fazer esse destaque especial para este distrito. E continua apoiando o ministério apesar das nossas falhas. Antes de tudo, nós somos seres humanos, falhamos às vezes, mas a igreja continua. E vocês deram o apoio que o pastor Daniel precisava para o trabalho, e ele apoiou vocês também naquilo que vocês precisavam, e a gente pôde acompanhar o avanço da igreja nestes poucos, 2 anos e meio. Eu até insisti com ele, dizendo, olha, não para quem jubilar esse negócio aí e tal, continue mais um tempo. Aí depois, quando soube que a Dani estava grávida, vai nascer seu neto, você fica por aqui. Não, eu tenho um compromisso. A Bíblia diz, honra teu pai e a tua mãe. E o pastor Daniel assumiu um compromisso com os pais, que estão bem idosos, bem velhinhos, vão poder desfrutar um pouquinho da companhia do filho por mais tempo. E até a sogra também vai poder desfrutar um pouquinho da companhia da filha por mais tempo, E é um direito que a igreja nos concede, Eu queria dizer algumas palavras para não gastar muito esse tempo, porque eu vou ter um tempo de gratidão. Uma jubilação, em certo sentido, é uma cerimônia que tem um ar de tristeza, de frustração, porque quando a gente entra no ministério, a gente não entra pensando na jubilação. Eu queria usar as palavras do apóstolo Paulo para falar sobre como ele se sentia nesse momento, até porque foi o texto do apóstolo Paulo que estava ali na tela, em Tessalonicenses capítulo 4, verso 17, é um texto que talvez alguns dos irmãos da igreja saibam de cor, diz assim, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele, entre nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, console uns aos outros com estas palavras. Veja que o apóstolo Paulo não pensava em concluir o seu ministério aqui nessa terra. Ele pensava sim em concluir o ministério com a volta de Jesus. E é isso que a gente sonha quando a gente entra no ministério, quando a gente entra na igreja, quando a gente é batizado. A gente não sonha com uma jubilação, uma aposentadoria, a gente sonha com o céu. Então, há um certo ar de tristeza, porque Jesus Cristo não veio ainda, que ele ainda não voltou durante o ministério ativo do pastor Daniel, e o meu, que já passou da metade também, eu digo, depois que eu completei 45 anos, eu estou fazendo a contagem regressiva agora, eu somei até os 45, agora eu estou contando regressivamente 42 e assim por diante, até chegar nos 90, onde zera a contagem, se Jesus não voltar antes, Veja que eu sou otimista, 90 é meu alvo, nessa terra aqui. Mas enfim, embora Cristo não veio nos dias de Paulo, ele chegou ao final com a esperança, com a certeza. E isso deve ser também aquilo que está no nosso coração.
Embora a gente gostaria, do nosso ponto de vista individual, que ele já tivesse vindo, que ele já tivesse voltado, mas o importante nesse momento é saber que a certeza da sua vinda ainda está forte no nosso coração. Quando a gente coloca este nome adventista, é aquele que aguarda a volta de Cristo. E se ele vier com a gente jovem, criança, como as crianças que vieram cantar aqui, maravilha. Mas se ele não vier enquanto a gente é jovem, se ele vier enquanto a gente já está com os cabelos brancos, ou até se depois que a gente estiver descansando, o importante é que essa esperança continue firme no nosso coração. Ela não pode esmorecer. Há uma promessa a respeito do justo, que está no Salmo 92, é o segundo texto que eu queria ler com vocês nesta tarde. Salmo 92, verso 12, diz assim: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é minha rocha e nele não há injustiça. A promessa de Deus aqui não é, pastor Daniel, para a juventude, não é para a idade adulta e não é para a velhice. É uma promessa que acompanha toda a vida. O justo florescerá como a palmeira. É difícil para a gente, às vezes, imaginar, porque nós moramos num país onde o verde é exuberante. Eu amo viajar aqui pelas estradas do Paraná, e também quando eu vou para a minha terra, em Santa Catarina, porque é tudo verde, é tudo lindo. Mas na terra de Israel, onde a Bíblia foi escrita, não é assim. A maior parte é deserto. Poucas árvores sobrevivem naquele lugar. A gente encontra na Bíblia o cedro, a gente encontra na Bíblia palmeira, a gente encontra na Bíblia a oliveira e algumas outras árvores daquela região. Mas quando a gente vai lá, a gente percebe que realmente elas são sobreviventes. Elas não são quaisquer árvores. Meu pai costuma dizer que uma palmeira não pode ser desarraigada pelo vento. Pode acontecer dela quebrar, pode acontecer outras intempéries, mas uma palmeira, ela é um fruto, é um símbolo de resistência. E mesmo nos desmatamentos aqui da nossa região, normalmente as pessoas conservam as palmeiras. Aí você olha para um campo aberto e lá está a palmeira, símbolo de resistência. E é isso que Deus usa como sinal para dizer daquele que é justo. O justo florescerá como a palmeira, por mais que passe o tempo, por mais que passem as intempéries, por mais que venham as dificuldades, lá está o justo, a palmeira. Diz aqui: crescerá como o cedro no Líbano, e as árvores do Líbano eram famosas. Quem conhece bem a Bíblia sabe disso, como eram famosos esses cedros. E é uma das poucas árvores que cresce bem naquela região, e é uma árvore que nunca perde as folhas, ela é sempre verde. Ela é da família da araucária, da família do abeto, que a gente faz árvore de Natal, ou seja, faz parte das árvores que não ficam amareladas, que não ficam caducas, ou seja, você olha no verão, olha no inverno, lá está o cedro verde. E dizem que os cedros têm a mesma profundidade de raiz para baixo que eles têm de altura para cima. Por isso que eles não perdem as folhas, eles não secam, eles sobrevivem à neve, eles sobrevivem ao calor, eles também são símbolos de resistência. Em outros textos bíblicos nós encontramos que o justo passa por aflições, o justo passa por dificuldades, mas Deus o sustém, Deus o mantém, porque o justo nesse mundo de intempéries é um símbolo, um sinal
sinal de resistência. Então, quando a gente lê esses textos bíblicos e olha para um ministério de 38 anos, a gente pode dizer que se cumpriu a palavra do Senhor. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do Senhor. A Bíblia diz que na velhice darão frutos, serão cheios de seiva e de verdor. Cada um de vocês aqui está num ponto da história. A gente foi reunido nesta tarde porque temos um ponto em comum, que é o ministério do pastor Daniel Lessa. Esse é o nosso ponto em comum, como parte da família, como membros da igreja, como amigos, como uma família mais íntima. Mas nós podemos ter outros pontos em comum. Nós podemos ter a mesma esperança em Cristo Jesus, de vê-lo voltar e de dizer como o apóstolo Paulo, em nós os vivos, ou de dizer como o apóstolo Paulo, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, e de ver cumpridas nas nossas vidas estas palavras. Neste mundo, a idade mais produtiva é a idade da juventude. E diz até que a nossa vida é vivida ao contrário. Porque quando a gente é jovem, a gente tem saúde, a gente tem tempo, só que a gente não tem dinheiro. Aí quando chega na idade adulta, a gente tem saúde, a gente tem dinheiro, está trabalhando, mas a gente não tem tempo. E quando chega na idade madura, a melhor idade, alguns dizem que é a melhor idade, a gente tem tempo, a gente tem dinheiro, porque já trabalhou, já construiu o patrimônio, mas a gente já não tem mais saúde. A vida da gente é assim, mas a vida do justo não, porque a Bíblia diz que ainda na sua velhice darão frutos, e mesmo que a jubilação já tenha chegado para o ministério do pastor Daniel, ainda podem vir frutos. Na família já está chegando aí, né, o Matias, e mais uns 10 que talvez, já que a Daniele é obstetra, né, pode ser que ela se amigue. Ela saiu bem na hora estratégica, saiu bem na hora. Mas é assim na vida do justo. Pode ser assim na minha vida, pode ser assim na sua vida. Passar pela prova do tempo, resistir às dificuldades. As dificuldades virão para quem é justo e para quem é injusto. Mas os justos passarão pelas dificuldades e vão florescer até o final, plantados nos átrios do Senhor. E a gente sabe onde ficam os átrios do Senhor, a Nova Jerusalém, que nós ouvimos cantar de maneira tão bela pela Joyce aqui. Quando Deus nos convidar para viver para sempre, não apenas por alguns momentos, algumas horas, mas para sempre conosco. Eu me animo com o ministério do pastor Daniel para que Deus me mantenha fiel e eu possa chegar também a esse momento. Mas mais do que isso, eu quero chegar no momento que se cumpra essa promessa aqui, de viver na casa do Senhor e de ver os frutos do nosso trabalho, do nosso esforço, e de você poder ver também os frutos do seu trabalho nessa terra, do seu testemunho, da sua vida de dedicação ao Senhor. Um culto de jubilação, como eu disse, é um misto de alegria e tristeza, mas o culto de recepção lá no céu com Cristo não terá esse misto, será apenas alegria. E é esse dia que eu espero encontrar vocês de novo e a gente poder ouvir outras histórias, conhecer um pouquinho mais a vida de vocês conhecerem um pouquinho mais a minha vida, e assim a gente passar a eternidade dando testemunhas, dando glórias àquele que fundou a igreja
e aquele que nos levou para lá, o nosso Senhor Jesus. Amém. Pode parecer um pouco cansativo e tudo, mas vocês prestaram atenção, esse próximo vídeo de fotos que nós vamos passar, muitos de vocês estão neles, tá? Praticamente todos vocês estão neles. É extraordinário. Por favor, Luciano, nós temos aí